Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, mais uma oportunidade, e Isaías 43:13 para ser um elevo espiritual, tá certo? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem poderá impedir? O Senhor Jesus diz assim para você nesse dia: operando eu, quem poderá impedir? Deus está operando, fique tranquilo, porque ninguém pode ser impedimento, ninguém pode ser barreira quando Deus está agindo. Ok? Temos aqui hoje uma novidade. Iremos tratar de um tema bastante sugestivo, bastante agradável, principalmente às religião, principalmente ao sistema religioso e evangélico, que é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você já ouviu alguém falar esta ordem imperativa? Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Só que neste vídeo eu vou lhe mostrar que essa ordem imperativa dada por Jesus, ela não foi uma ordem dada à igreja. Não foi. Por isso, se prepare, pegue a sua Bíblia e acompanhe esse vídeo na primeira parte, na segunda parte, que é a parte A, a parte B, porque o assunto é bastante polêmico, é um assunto que vai trazer muita expectativa, e quem sabe até alguns comentários, mas se faz necessário esclarecermos que a ordem dada em Marcos 15:16 não foi para a igreja, tá ok? Jesus não mandou a sua igreja evangelizar. Jesus mandou os discípulos, no primeiro século, evangelizar. Preste bem atenção nesse comentário, porque eu tenho certeza que Deus irá falar fortemente ao seu coração e irá abrir o seu entendimento, para que você entenda que o que nós estamos comentando com base na palavra de Deus, não é nada fora do contexto bíblico, muito pelo contrário, tudo que está inserido na sua Bíblia, está na sua Bíblia. E você, por alguma questão, não examina, observando os contextos, observando a conjugação do verbo, ou respeitando a ordem cronológica para quem foi escrita, quem era o remetente, quem é o destinatário, a época, a cultura judaica, que isso é muito importante observar. Eu sempre estou frisando sobre este detalhe nos meus vídeos, a fim de que sua mente abra e você, quando pegar esse livro abençoado que é a Bíblia Sagrada, você possa observar com detalhe, ler com muita dedicação, porque a Bíblia não foi um livro feito para ser lido igual um jornal, à tarde, Correio da Bahia, Tribuna da Bahia, não. A Bíblia é um livro para ser estudado. Por isso, quando Paulo escreveu a Timóteo, disse: procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que reparte bem a palavra, aplica bem a palavra. Então, meu amigo, minha amiga, esse é o tema, tá certo? Ide por todo mundo. Quero já começar dizendo, Jesus deu a ordem aos seus discípulos para estar evangelizando, mas a igreja ainda ia nascer. Nossa temática, como já disse, está inserida em Marcos 15:16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Temática importantíssima. Eu tenho certeza que você vai gostar de estar ouvindo esse comentário, a fim de que cresça na graça e no conhecimento, e aumente o seu conhecimento, tá certo? Quero salientar que essa ordem foi dada aos judeus convertidos ao evangelho do reino. Os judeus ouviram, tomaram conhecimento do reino de Deus através de João, que apareceu no deserto pregando o arrependimento e o reino de Deus. Logo depois de João, veio também o Senhor Jesus, pregando o evangelho do reino. Observe que Jesus, ele como judeu, que veio para cumprir a lei, ele veio pregando o evangelho do reino.
Mateus 9, de 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus era judeu, e como judeu ele precisava cumprir toda a lei. E ele veio pregando o evangelho do reino, aonde o desejo dele, que era o próprio reino, era adentrar nos corações, mudar o coração do homem, implantar paz e alegria no coração, no interior de cada cidadão. O evangelho da graça ainda estava oculto, sendo apresentado à igreja através do apóstolo Paulo. Então, a igreja tomou conhecimento do evangelho da graça depois que Deus revelou os mistérios ocultos que estavam ocultos sobre a graça de Deus, a salvação mediante a fé. Foi que os judeus tomaram conhecimento de que poderiam serem salvos, serem justificados, sem a necessidade de cumprir com o cerimonialismo das ordenanças da lei. Então foi Paulo que trouxe o evangelho da graça. Então Jesus mandou pregar o evangelho que não foi o da graça, foi o evangelho do reino. Eu quero que você entenda, porque existe hoje alguns comentários de que se você não prega evangelho, você não está fazendo a obra de Deus. Pregar evangelho é fazer a obra de Deus. Então, vale salientar que nós teremos aqui nesse vídeo duas etapas, a parte A e a parte B. Por quê? Estaremos falando nesse vídeo que Jesus não mandou a igreja pregar o evangelho, mas eu tenho certeza que vai gerar comentário. E alguém vai chegar a perguntar nos comentários, e a igreja não precisa pregar evangelho, irmão Oswaldo? Então nós estamos aí com duas etapas desse vídeo, a fim de que você possa entender que o evangelho do reino teria que ser pregado pelos judeus. E você vai perceber no curso deste comentário que foi pregado o evangelho do reino em todo o mundo. Paulo dá testemunho dessa verdade. Então, disse Jesus em Mateus 24, 14. Você observa que o próprio Jesus ele fez menção de que o evangelho do reino teria que ser pregado para que o fim viesse, que está escrito dessa seguinte maneira: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Palavras do próprio Jesus, que disse que esse evangelho do reino seria pregado em testemunho a todas as gentes, e então viria o fim. Jesus disse que viria o fim. Observe que ele falou que viria o fim. Mas o sistema religioso sempre disse que seria o fim do mundo. Séculos e mais séculos se passaram e a humanidade, por conta da influência da igreja no seio da humanidade, tem pregado o fim do mundo, quando o texto dito pelo Senhor Jesus, não só nos evangelhos sinóticos, mas em todo o curso da Bíblia, o fim nunca foi o fim do mundo, mas sim o fim ocumene, que nós estaremos comentando daqui a pouquinho, para que você entenda que Jesus disse que o evangelho do reino seria pregado, deveria ser pregado para que o fim viesse, tá ok? Então observe, sempre existiu três tipos de mundo, ok? Jesus se referia ao mundo ocumene, como já foi falado, o mundo ocumene, o fim do mundo religioso de Israel. Olha aí que interessante. Jesus estava se referindo ao mundo ocumene, ao mundo Israel. O mundo que teria um fim, que chegaria ao seu fim. O fim de quê? Porque isso vale também
ser perguntado, porque eu sei que isso traz uma curiosidade. É o fim, até o fim. O fim de quê? Pois vou mostrar aqui para você o fim de que chegaria, o que chegaria no fim, tá bom? Então, o fim da lei transgressora, esse era o fim que estaria para chegar no cumprimento das profecias do Senhor Jesus, e que hoje, no dia em que eu estou realizando esse vídeo para ser um enlevo espiritual, posso afirmar que ficou há quase 1900 a 2000 séculos atrás, tá ok? O fim da lei transgressora, o fim das ordenanças, o fim da circuncisão física, o fim do pecado que condenava toda a humanidade, o fim do pecado como transgressão da lei, o fim das cerimônias, olha aí. E Jesus disse que então chegará ao fim. E tudo isso aconteceria no primeiro século, tá ok? Então, o fim das leis cerimoniais que estariam chegando ao fim, a transgressão da lei do pecado também era necessário que chegasse ao fim. E graças a Deus, chegou ao fim no ano 70, quando o templo foi destruído, não se podia mais continuar mantendo a lei, porque Jesus cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Quando ele deu o brado, está consumado, ali estava completo o seu sacrifício e pago todo o preço de redenção em prol da humanidade. Mas o templo ainda se mantinha de pé. Por quê? Porque a profecia dos profetas e a profecia do próprio Jesus dizia que aquele templo não ficaria de pé, aonde toda a cultura judaica, aonde todo o cerimonialismo judaico se realizava no templo. Todo sacrifício era no templo, toda oferta era no templo. Então, enquanto o templo mantinha-se de pé, a lei ainda se mantinha de pé. Mas no ano 70, quando o general Tito destruiu aquele templo, aí se cumpriu as profecias do Senhor Jesus, porque chegou o fim. A igreja do Senhor não precisa estar evangelizando. A igreja do Senhor não recebeu nenhuma ordem para estar evangelizando. A igreja do Senhor não tem compromisso de evangelizar. Em outros vídeos iremos falar para você por que a igreja do Senhor Jesus não precisa evangelizar. Não tem ordenança nenhuma para ela estar evangelizando. Mas que você entenda que o evangelho que foi mandado por Jesus a ser pregado pelos discípulos, pelos seus primeiros seguidores, pelos aqueles que estavam se convertendo ao evangelho, estavam aceitando o evangelho do reino, e o evangelho que tinha que ser pregado, foi pregado em testemunho de todas as gente. Então todos os apóstolos pregaram o evangelho do reino, e esse evangelho foi pregado em todo o mundo daquele século. Olha o que diz a Bíblia em relação ao evangelho do reino, que tinha que ser pregado em testemunho de todas as gente. Romanos capítulo 10, no versículo 18, vai estar escrito da seguinte maneira: mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até o confins do mundo. O próprio Paulo, escrevendo aos romanos, ele dá testemunho de que o evangelho do reino foi pregado em todo o mundo, até o confins do mundo. E você sabe que Paulo foi um dos que foi chamado, Saulo, para poder pregar esse evangelho em testemunho a todas as gente. Ainda Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 23, você vai encontrar lá: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, meu irmão, minha amiga, o evangelho do reino foi pregado em todo o mundo. Então, a igreja não é judia. Nós não somos judeus para estar pregando o evangelho do reino, tá bom? Mas vou lhe falar na segunda etapa desse vídeo se a igreja pode ou não pode evangelizar.
e que tipo de evangelho é que nós devemos pregar e como devemos pregar, tá ok? Então fique atento aos nossos vídeos, porque Deus tem uma palavra para o seu coração, ainda finalizando essa temática, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, porque é um tema que é usado pelas denominações evangélicas, tá certo? Pelas instituições religiosas, para induzir você a estar pregando o evangelho a ponto de você, muitas vezes, por não conhecer o contexto desse texto, está deixando de cumprir com a sua família, o seu dever familiar, principalmente nos dias como o dia de domingo, que dizem ser o dia do Senhor, que está fora de contexto bíblico, domingo ser dia do Senhor, mas é este dia que você, em vez de estar tendo seu lazer com a sua família, visitando um parente, usufruindo do ambiente familiar, se confraternizando, se descontraindo, sai para ir pregar evangelho, como eu fiz por muito tempo. Tá ok? Então, continue assistindo, continue atento a esses vídeos, porque Deus tem uma palavra de fé para o seu coração. Deus continue dando vitória e tenha certeza, operando Deus, quem poderá impedir? Ninguém pode impedir, mas a vitória é nossa, pelo sangue do Senhor Jesus, e fique atento à parte B dessa temática, ide por todo mundo, pregai o evangelho.